Bom, gente, bom dia. Vamos começar. Acabou de terminar lá embaixo. Eu imagino que vai chegar mais gente no meio da apresentação. Obrigado por terem vindo. Meu nome é Alexandre Sierra, sou CTO da Needle. E o objetivo da minha apresentação hoje é fazer um nivelamento, fazer uma introdução aos assuntos que a gente vai tratar nessa trilha. Vocês estão numa sala, que é a sala da trilha Vanguarda. Eu vou ter mais detalhes sobre as outras apresentações no final da minha apresentação. Mas o que a gente vai estar fazendo ao longo do dia hoje é discutindo Threat Intelligence e Threat Hunting, focado em atividades de segurança defensiva, quer dizer, monitoramento, resposta a incidentes e quais são as tendências de mercado lá fora para isso, e explicar um pouquinho o que a Needle está fazendo em cima disso, mas vamos tentar ser o mínimo vendedores possíveis e trazer conteúdo para vocês. Vocês vão ver um pouquinho sobre o perfil dos palestrantes que a gente tem, que são realmente diferenciados. Tirando esse aqui é meio chato. Eu sou CTO e cofundador da Needle, que é uma empresa de tecnologia fundada por brasileiros, mas que tem sede em São Mateus, na Califórnia. Sou também um dos fundadores do MLSec Projects, que é um grupo de discussão sobre a aplicação de Machine Learning em segurança da informação, que reúne especialistas de algumas das maiores empresas de segurança do mundo. Eu tenho múltipla cidadania, então eu sou carioca, mas estou feliz em morar em São Paulo, não volto para o Rio nem ferrando, e casado com a gaúcha. Então, eu tenho múltipla cidadania, sou poliglota, eu falo paulistês, falo gauchês, pratico aikido e gosto de gatos. O que a gente vai falar? A minha apresentação está dividida em duas grandes metades. Eu vou falar um pouquinho sobre Threat Intelligence e depois um pouquinho sobre Threat Hunting. O objetivo aqui é tentar nivelar, conceituar e trazer conselhos práticos que vocês podem usar no dia a dia na defesa das empresas de vocês. Começando por Threat Intelligence. Se vocês estão trabalhando com monitoramento de segurança e resposta a incidentes de verdade, vocês sabem que é uma atividade bastante complexa, bastante difícil, né? Você tem uma série de desafios para conseguir fazer monitoramento de segurança funcionar, né? Vários deles, a maioria deles, são ferimentos auto-infligidos, né? São desafios internos, são limitações que a sua organização impõe ao seu esforço de monitoramento. Então, a falta de apoio executivo, sem o qual você não vai conseguir passar pelos silos organizacionais. Então, você está respondendo incidentes, você é membro da área de TI, por exemplo, de empresas onde segurança responde a TI, e você vai entrar numa área de marketing que tem uma tecnologia que eles contrataram bypassando TI, e você precisa do apoio político para conseguir sequer entrar e entender o que está acontecendo, e conseguir ter acesso aos ativos que você precisa, ou ao conhecimento que você precisa para fazer uma resposta a incidente. Assustador. Em quantas empresas esse apoio, essa capacidade de navegar os silos organizacionais não existe, né? Você tem que conhecer os ativos, tem que saber o que você está protegendo. Nem todas as empresas conhecem, de fato, tudo o que está acontecendo, não tem um inventário de ativos, um CMDB, né, um Configuration Management Database, que está atualizado para viabilizar você saber o que você está defendendo quando você vê um incidente potencial ou um alerta do que se trata. A visibilidade dos eventos, às vezes você não tem sensores, você não tem soluções, você não tem retenção de logs suficiente para fazer um bom trabalho de monitoramento, você não tem os recursos humanos necessários, isso é um problema gravíssimo. A gente conversa lá fora com CISOs de grandes bancos, de grandes empresas, centenas de milhares de funcionários, e o cara fala, olha que situação invejável, eu tenho um orçamento praticamente infinito, mas eu não consigo preencher as minhas vagas, eu não consigo contratar gente suficiente, qualificada o suficiente para fazer um bom monitoramento de segurança, para fazer uma boa resposta a incidente. Quisera a gente estar na situação de ter orçamento quase infinito. Mas mesmo quem tem orçamento quase infinito no mercado americano, que tem muito mais mão de obra qualificada disponível em segurança do que o Brasil, as pessoas conseguem gente suficiente para fazer um bom trabalho de segurança. E as tecnologias? Ou você não conseguiu orçamento para implementar, ou elas estão mal implementadas, ou você não tem gente suficiente para operar e mantê-las funcionando de forma útil. Finalmente, orçamento. A brincadeira no título da palestra para empresas sem orçamento infinito, que basicamente são todas as empresas, né? Então, ninguém tem orçamento infinito. Agora, vamos falar um pouquinho dos desafios externos. A gente vai ter uma apresentação mais tarde do Greg Poniatowski, da Mars, que vai focar em discutir com vocês isso aqui. Como é que foi o programa de uma empresa global? A Mars, para quem não conhece, ele costuma brincar que é a empresa e não o planeta, né? Marte. É fabricante dos M&M's, então, aqueles chocolatinhos viciantes. E, para quem tem animais de estimação aqui, é a empresa que é dona de várias marcas de comida para animais. Por exemplo, a Royal Canine, se vocês conhecem a Royal Canin. Então, ele vai falar um pouquinho sobre como é que é o programa de monitoramento Threat Hunting, resposta a incidente global da Mars,
como é que eles estão fazendo para vencer essas barreiras. Então, a gente vai ter essa apresentação mais tarde, não percam. Agora, quando a gente olha para desafios externos, segurança da informação é um mercado muito diferente. Você fala com um economista, ele está muito preocupado com mercados ideais, em que preço de equilíbrio é função exclusivamente de oferta e demanda, porque tanto o comprador quanto o vendedor sabem exatamente o que eles estão fazendo, sabem exatamente o que eles estão comprando e vendendo. Quando você olha para a teoria econômica, isso é raro, você ter mercados que, na prática, se comportam assim. E você tem alguns tipos diferentes de mercados. Você tem o que se chama de market for lemons, por exemplo, o mercado de carros usados, carros seminovos, né? O vendedor sabe exatamente a história do carro. O vendedor sabe se aquele carro foi batido e consertado, o vendedor sabe se aquele carro está fazendo barulho, se está com problema. O comprador não sabe. Então, você tem uma assimetria de informação. E isso traz uma série de distorções para o mercado. Quando você fala do mercado de seguros, então você vai contratar um seguro de vida, é o contrário. Você que é o comprador sabe como está a sua saúde, sabe se você tem uma condição pré-existente. A seguradora não sabe. Então, a assimetria de informação também existe, mas ela é no sentido inverso. É o comprador que tem mais informação do que o vendedor. E aí tem esse paper maravilhoso, que se vocês não leram, eu recomendo que vocês parem e leiam, chamado The Market for Silver Bullets, em que o autor fala brilhantemente que segurança é um mercado diferente. Por quê? Você tem os defensores, você tem os vendedores de tecnologia e serviços de segurança, né? Então, você tem os compradores, que são as empresas, os vendedores, que são os fornecedores de segurança. Nenhum dos dois sabe o que ele está comprando e vendendo. Um vendedor não sabe se o produto dele funciona. Sabe por quê? Porque faltou combinar com os russos. Para você saber se um produto de segurança funciona, você precisa saber o que o atacante vai fazer. Então, tem uma terceira parte envolvida nesse mercado, que não é nem o comprador e nem o vendedor. E esse cara é que determina se a sua segurança funciona. Se ele for mais criativo, mais qualificado, usar uma técnica que seu produto não protege, só lamento. Então, é um mercado que se comporta de forma completamente diferente do que qualquer um desses outros 3 tipos aqui. Isso explica muito mais coisas sobre o mercado de segurança do que vocês podem acreditar. Leiam o paper, eu não vou ter tempo de entrar em detalhes aqui. E, para suprir esse gap, é que existe o conceito de Threat Intelligence. Threat Intelligence vem do conceito militar de inteligência. O que é geração de inteligência no contexto militar? Você quer entender a capacidade, a motivação, a força do seu adversário, do seu inimigo. No mercado de segurança, é justamente tentar trazer de uma forma estruturada para a sua empresa um conhecimento dessa terceira parte que está envolvida no mercado, que é o atacante. Quem é o atacante? O que ele pode ou não pode fazer? Quais são os recursos que ele tem à disposição? O que ele quer? Qual é o objetivo dele? Se você entender mais sobre quem é o atacante, o que ele quer e o que ele pode fazer, você, teoricamente, consegue se defender melhor. Você consegue eliminar essa assimetria de informação, ou reduzir essa assimetria de informação e ter uma defesa mais eficaz. Essa é a essência do que é Threat Intelligence. Gerar inteligência, conhecimento sobre as ameaças que afetam a sua empresa. Tá? Isso aqui é obviamente, tinha que ter um PDCA ou um OODA Loop, algum ciclo de processo, mas a ideia básica é de que existe um ciclo de inteligência que é bastante similar ao que você vê em contexto de inteligência militar. Isso aqui saiu de um paper da Forrester. Qualquer coisa que você ler sobre Threat Intelligence, que foi escrita pelo Rick Holland, na época que ele cobria esse mercado da Forrester, vai ser sensacional. Então, leiam todo o material que ele publicou. Ele vem do ambiente militar americano, trabalhou com Threat Intelligence, com intelligence militar de verdade, e depois foi cobrir o mercado de Threat Intelligence, e ele fez essa ponte de maneira brilhante. Mas a ideia é, Threat Intelligence é um processo. Você tem que planejar e descobrir o que você quer, você tem que coletar as informações, você tem que processar, você tem que produzir a análise para o seu público-alvo, e aí você tem que disseminar. Em cima do que você aprendeu com o feedback do público-alvo, você repete esse ciclo e você vai constantemente melhorando as informações que você tem sobre os seus adversários e usando isso, teoricamente, para a tomada de decisão. De que tipo de informação a gente está falando? Que cara que tem esse threat? Uma vez que a gente entende o objetivo, o que é isso? Que cara que tem? É de comer, é de beber? O que é essa informação? Então, a gente tem basicamente 2 grandes grupos de tipos de informação de Threat Intelligence. O primeiro são as informações que são chamadas de táticas.
né? São informações técnicas de Threat Intelligence. Então, você está falando de informações que você consegue usar para automatização de alguma forma e que descrevem o seu atacante. Então, isso aqui é uma figura clássica que foi criada por uma pessoa genial chamada David Bianco. Mais uma vez, qualquer coisa que o David Bianco escreveu sobre Threat Intelligence e Threat Hunting merece ser lido. Procurem esse cara, assistam palestras dele, vocês não vão perder o tempo de vocês. Mas ele inventou isso aqui que todo mundo usa e abusa, e eu não podia ficar de fora, que é a chamada pirâmide da dor, Pyramid of Pain. Isso aqui mostra aspectos, componentes da infraestrutura ou do comportamento de um atacante que você pode aprender. E a pirâmide está organizada de forma que, quanto mais para cima você está na pirâmide, mais causador para o atacante ele mudar isso, ele trocar isso. Então, por exemplo, você pode descobrir um monte de valores de hash, de executáveis de malware que aquele atacante usa. Trocar um hash é tão fácil quanto flipar um bit na porcaria do executável. Você flipou um bit num comentário que não tem nada a ver com o código, mas que está lá no executável, o hash mudou completamente. Então, é muito, muito barato para o atacante trocar hash. Quer dizer que usar hashes para sua defesa é inútil? Não. Mas ele é menos útil, porque é muito fácil para o atacante criar novos binários e bypassar as suas defesas. Isso aqui tem a ver, por exemplo, com as deficiências de soluções de antivírus tradicionais baseadas em assinatura. É muito fácil um atacante evadir assinaturas. Né? Depois, endereços IP. Então, endereços IP já são mais difíceis de trocar do que um hash. Você precisa invadir um outro servidor, ou você precisa comprar um outro servidor compartilhado em algum bulletproof hosting com cartão de crédito roubado. Então, dá mais trabalho do que trocar um hash, não é só flipar um bit. Mas também não dá muito trabalho. E assim por diante. Você vai subindo até chegar em ferramentas, táticas e procedimentos que são seguidos pelos atacantes. Você começa a entender como é que esses caras trabalham. Porque você tem muitos atacantes que são que nem a gente. Chegam para trabalhar de manhã, trabalham o dia inteiro, saem no final do dia. Tem, inclusive, você vê papers descrevendo identificação de atacantes que falam, olha, as pessoas trabalham quase que exclusivamente no time zone da China. Então, a chance de ser uma unidade do exército chinês é mais alta. Porque esses caras não estão trabalhando no time zone da Europa ou dos Estados Unidos. Né? Então, tem gente cujo trabalho 9 to 5 lá no escritório, com os coleguinhas de trabalho, tomando café, conversando no bebedouro ali, é atacar a gente. Então, você consegue descobrir, através das rotinas, dos processos deles, às vezes, muitas coisas a respeito de quem são e o que eles estão fazendo. E isso entra na discussão de attribution. Attribution é você conseguir identificar quem é o atacante. Não é você só saber como ele age, quais são as ferramentas que ele usa para poder se defender. E se você já viu aquela propaganda que se faz do, sei lá, Scary Bear, ou Beautiful Panda, ou sei lá que nome eles inventaram, marqueteiro agora, para descrever os grupos, é você identificar, não, isso aqui é essa unidade do Serviço Secreto Russo, isso aqui é essa gangue específica do leste europeu, isso aqui é esse grupo de fraudadores de carding do Brasil. É você levar o Threat Intelligence ao ponto de você conseguir linkar um comportamento online a quem são essas pessoas no mundo real e o que elas querem fazer. Essas são informações de muito alto nível. Tem dois desafios com esse tipo de informação de Threat Intelligence. Primeiro, ele é muito mais difícil de gerar do que a informação técnica. Segundo, para a vasta maioria das empresas, isso é muito menos útil. Você não vai conseguir retaliar contra uma máfia do leste europeu. Você não vai conseguir retaliar contra o serviço secreto. O governo americano vai. Consegue retaliar contra o serviço secreto russo. Você, dentro de uma empresa, de um banco, não consegue. Então, dependendo de quem você é, e se você está fazendo um planejamento estratégico e mudando os seus controles de segurança em alto nível, fazendo sua gestão de risco de acordo com isso, isso pode ser útil. Então, um banco investigar quais são os comportamentos e quem são as quadrilhas de fraudadores aqui no Brasil, para atuar junto com a Polícia Federal e prender esses caras, faz sentido. Mas, para nem todas as empresas, isso faz sentido. E essa informação costuma ser muito cara, porque ela é muito trabalhosa de ser gerada. Exige um nível de profundidade de análise muito maior e ela tem uma tendência, como esse gatinho mostra, de estar errada. Você tem gente que, de propósito, tenta te confundir e fazer culpar outra pessoa, e você tem simplesmente falhas de análise, porque esse trabalho é muito difícil de identificar. Então, você pode ter menos valor associado a isso aqui. E como é que as pessoas usam isso na prática? 99,9% do que as pessoas estão fazendo é o que a gente chama de matching direto. Você compra um feed de inteligência, que tem um monte de IPs, domínios, URLs, hashes,
de coisas que são conhecidamente maliciosas, infraestrutura que atacantes estão usando, e você vai procurar por essas coisas na sua rede. Você vai procurar no seu CIEM. Eu tenho logs de máquinas na minha rede falando com esses IPs, com esses domínios, com essas URLs. Isso é o que se chama de direção de alertas usando indicators of compromise, né? Ou, enfim, observables, dependendo do termo que você for usar, que são essas informações pontuais sobre infraestrutura de atacantes. E tem um monte de desafios associado com isso, né? Você tem uma questão de que a qualidade desses dados não é necessariamente tão boa, é assustadora a quantidade de feeds pagos, pelas quais as empresas pagam centenas de milhares de dólares por ano, em que a gente já viu aparecer o 8888, os servidores DNS do Google, como uma entrada de blacklist. Por quê? Porque se eu estou fazendo uma campanha de malware, eu estou usando um domínio para isso, e eu quero parecer inocente, eu, atacante, aponto o meu domínio para esse IP do Google. Qualquer sistema baseado em reputação vai ver o quê? Isso aqui deve ser do Google. Vou botar uma reputação ótima. Ele deixa assim durante alguns dias, ganha reputação e depois ele aponta para onde ele quer de verdade e começa a entregar malware. E aí o que acontece? Se um pesquisador descobre esse cara e não tem cuidado, esse domínio aqui é malicioso, então põe o IP para onde ele resolve também. Pronto, acabou. Foi parar o 8888. Parabéns, você vai ter um alerta para cada máquina na sua rede no dia seguinte que você ingerir esse feed, né? Isso não é hipotético, a gente viu isso acontecer. Você tem um problema da falácia de afirmação do consequente. Vocês podem procurar isso aqui no Wikipedia, mas a ideia básica é a seguinte. O que o feed está te dizendo é, se alguém está infectado, ele foi visto acessando esses lugares. O que o feed não está dizendo é que todo mundo que vai para esses lugares está infectado. Deixa eu dar um exemplo. Existem muitas famílias de malware que são direcionadas. Eles querem atacar uma empresa específica. Então, a primeira coisa que o malware faz é acessar um lugar do tipo whatismyipaddress.com. Que ele quer descobrir qual é o IP pelo qual estou saindo para a internet. Porque ele quer saber se ele está na empresa certa. Ele sabe quais são os IPs externos dos firewalls daquela empresa que ele está atacando. Então, ele vai comunicar com esse serviço para descobrir qual é o IP pelo qual essa máquina que eu acabei de infectar está saindo para a internet. Para saber se eu estou na empresa certa. Se eu não estiver na empresa certa, eu vou ficar quietinho. Se eu estiver na empresa certa, aí vamos começar a diversão. Aí, o que acontece? Um sistema automatizado pega um sample desse malware, no dia seguinte, whatismyipaddress.com está no blacklist. Por quê? Ele viu um malware fazendo esse comportamento numa máquina infectada. Ele acessou. Quer dizer que todo mundo que acessa whatismyipaddress.com está infectado? Não. Isso é uma falácia lógica. E se você não tiver cuidado, isso vai te criar problemas. E qualquer feed de inteligência está necessariamente incompleto. Ele não vai ter todas as coisas ruins do universo, né? Porque você nunca vai conseguir listar maliciosidade. Por isso, a experiência prática de todo mundo que tenta fazer matching direto é um dilúvio de falsos positivos. E aí, falando um pouquinho sobre a questão da cobertura, isso aqui é uma apresentação que eu e o meu cofundador, Alex Pinto, que aliás vai estar apresentando mais tarde hoje, sobre vários detalhes interessantes sobre o threat hunting. A gente apresentou na Black Hat de 2015 uma pesquisa quantitativa sobre threat intelligence. Eu não vou ter tempo de falar muito sobre isso aqui, mas os vídeos estão online, os slides estão online, se vocês quiserem ver. Uma das coisas que a gente descobriu que nos assustou foi, a gente pegou dezenas de feeds e a gente foi olhar, bom, todos esses feeds aqui estão procurando pela mesma coisa, estão procurando infraestrutura usada para entregar malware, para fazer command and control, para receber informação que está sendo roubada de redes. Eles têm que estar achando as mesmas coisas, né? Assustadoramente, não. O que esses gráficos estão mostrando é que mesmo quando você deixa a comparação rodar por 151 dias, 96,3% de todas as entradas de feeds de inteligência, IPs, domínios, URLs, são únicas. Elas aparecem em um único feed. Não aparecem em mais de um feed. Como é que pode esses feeds estarem encontrando tanta coisa diferente se eles estão procurando pela mesma coisa? Bom, a minha intuição a respeito desse resultado, que para mim foi chocante, é contraintuitivo, é que o universo de coisas que podem ser blacklistadas é tão grande que é aquela história do elefante. Você tem 5 cegos segurando um elefante, um está vendo a tromba, vai falar, é uma coisa comprida. Um está vendo o rabo, tem uns pelinhos aqui. Um está pegando a perna, nossa, parece uma coluna de prédio. Cada um está vendo uma coisa diferente. Porque o que eles estão tentando medir é tão grande que eles não se esbarram. E isso só comprova o que eu acabei de falar. Proteção usando matching direto em feed sempre vai ser incompleta. Você não vai estar cobrindo tudo. Ajuda, mas não resolve.
Enfim, tem um monte de outras medições e um monte de outras conclusões. É uma sequência de apresentações super longa, inclusive que a gente cobre compartilhamento de Threat Intelligence. Vale a pena vocês darem uma olhada, tem muito material disponível. Então, o que as pessoas acabam fazendo? Elas tentam fazer matching, descobrem que é incompleto, descobrem que elas se afogam em falsos positivos, e elas acabam indo para o item 2. O item 2 é o quê? Eu vou usar isso como contexto. Depois que eu já encontrei alguma coisa que eu acho que é suspeita na minha rede, depois que eu estou investigando alguma coisa, eu vou procurar se tem alguma referência em Threat Intelligence para ajudar a interpretar, para tentar saber quem fez aquilo, quem foi o atacante, que tipo de técnica está sendo usada, e guiar a minha investigação. Isso aqui comprovadamente funciona. Isso aqui ajuda, de fato, a sua capacidade de resposta a incidente. O problema só é que isso não te adiciona capacidade de detecção adicional. Isso não te ajuda a reduzir falsos negativos. Então, você está possivelmente gastando centenas de milhares de dólares por ano para comprar um feed e não está tendo necessariamente o que seria o melhor benefício que você esperaria, capaz de detectar mais incidentes do que você estava detectando antes. Então, antes de você gastar uma fortuna, eu queria dividir alguns conselhos baseado na experiência que a gente tem coletado ao longo do tempo e baseado na pesquisa que a gente fez. Primeira coisa, entenda o que você quer. Antes de sair para comprar qualquer coisa, entenda o que você quer fazer em termos de Threat Intelligence. Qual é o público-alvo da informação? É informação técnica para o seu SOC? É informação de alto nível para conseguir buy-in dos seus executivos, para motivar os executivos? É uma informação de TTP para você poder ajudar o seu time de fraudes a desenhar mudanças de processo ou controles de acordo com as técnicas que os seus atacantes estão usando? Dependendo do seu objetivo, o tipo de informação e o fornecedor de informação que você vai buscar são completamente diferentes. Então, primeiro, saiba o que você quer. E qual é o nível da informação? É informação operacional, tática ou informação estratégica? Ou as duas coisas, para públicos diferentes. Não subestime a complexidade da ingestão e integração efetiva de dados. Informação estratégica é texto, são relatórios escritos por seres humanos. Alguém vai ter que digerir, traduzir, sumarizar e apresentar isso para o público-alvo interno. O público-alvo interno não vai conseguir consumir um relatório desse sozinho. Tem jargão, tem informação técnica. Se for informação operacional, você tem uma montanha de dados crus. São listas de IPs, de domínios, de URLs, de hashes, que você tem que integrar com o seu CIEM, com o seu IDS, com a sua ferramenta de endpoint, com o que você quiser. E é um trabalho difícil. Quem aqui teve um projeto fácil e rápido de implementação de CIEM? Olha a minha cara de chocado, que ninguém levantou a mão. Então, isso aqui é a mesma coisa. Explore quais são as fontes de informação que você consegue, que são internas ou que são gratuitas. Então, se você tem um time de resposta a incidente que está gerando informações sobre samples de malware, sobre infraestrutura de atacantes, que eles já descobriram na sua rede, essa informação é fundamental e é a mais valiosa, porque é informação que comprovadamente tem a ver com a sua rede. Existem feeds gratuitos, qualidade duvidosa, mas se você conseguir fazer uma boa filtragem e usar eles da forma correta, você pode ter algum benefício. Existem comunidades de compartilhamento, inclusive grupos setoriais. Por exemplo, o setor financeiro nos Estados Unidos, e muitos bancos aqui do Brasil participam, tem o FS-ISAC, o Financial Services ISAC. ISAC são grupos de indústrias verticais que compartilham informações de Threat Intelligence. E você tem os CERTs nacionais, dependendo dos países que você opera. Então, aqui no Brasil tem o CERT-BR, que faz um trabalho fantástico e ajuda muitas empresas, compartilha informações. Um grande abraço para o Klaus e para a Cristine, que faz um trabalho excelente à frente do CERT-BR. Se você tem um time de monitoramento de segurança, a gente não está falando com o CERT-BR, you are doing it wrong. Você deveria estar falando com eles. E tenha certeza que o público-alvo que vai receber essas informações, sejam elas estratégicas ou táticas, estão preparados, têm capacidade. O seu time que vai lidar com a informação está treinado e vai entender o que está acontecendo ali e vai conseguir fazer bom uso dessas informações. Eu já estou oficialmente atrasado, então eu vou voar pela parte de Threat Hunting, porque, basicamente, isso aqui é uma introdução para as pessoas que sabem muito mais do que eu, que vão falar depois de mim. O que é Threat Hunting? Threat Hunting é sair da realidade antiga de monitoramento. O que 99% das empresas faz com relação ao monitoramento de segurança? Você tem um monte de gente sentada esperando alguma ferramenta alertar alguma coisa. Estou errado? Pois é. Você está esperando alguma tecnologia te trazer alguma coisa à sua atenção para você conseguir responder ela. Então, é uma atividade passiva, reativa. Pode ser uma regra de correlação no seu CIEM, pode ser um alerta do IDS que tem um determinado conjunto de critérios que você usa para gerar um ticket. A ideia do Threat Hunting é que você sempre vai ter atacantes mais qualificados que vão, de propósito, gerar
ferramentas de ataque ou técnicas de ataque que não vão ser alertadas pelos seus produtos, ou porque você sabe que existe Zero Day, você sabe que existem limitações no seu produto, nem todo produto vê tudo. Então, se você quer ter uma segurança mais completa, você precisa ser proativo. Você precisa ter gente que está ativamente procurando por coisas ruins que estão acontecendo no seu ambiente e que não estão sendo, obviamente, alertadas pelas ferramentas que você tem. Isso, resumidamente, é threat hunting. É você ir além e você caçar. Daí vem o termo, caçar as ameaças, em vez de esperar um alarme tocar. Né? Quem que tipicamente está indo atrás de threat hunting, está implementando threat hunting? Organizações que já fazem um bom trabalho de monitoramento, são muitas, né? Com ferramentas tradicionais que querem ir além. Organizações que querem fazer um monitoramento em profundidade, querem ser capaz de detectar, ter uma segunda linha de defesa e ser capaz de pegar coisas que estão acontecendo quando as ferramentas tradicionais falharem. Ou empresas que têm uma grande exposição a ataques direcionados. Porque um atacante direcionado, eu vou me odiar por falar esse termo, desculpa, CP, APT, então, se você está sendo atacado por atacantes avançados, por exemplo, se você é a Lockheed Martin nos Estados Unidos, você faz parte do Military Industrial Complex, você está desenvolvendo tecnologias secretas militares para o governo americano. Cara, é isso aqui, você está aqui. Você sabe que quem vai estar te atacando são os setores de defesa dos outros governos, que são avançados, que vão estar desenhando o que eles estão fazendo para bypassar a sua tecnologia de segurança. Não, a brincadeira é porque é uma palavra muito abusada em marketing. Desculpa, a pergunta, a câmera não vai saber, é porque é brincadeira com APT. É porque essa é uma sigla que está sendo profundamente abusada do ponto de vista de marketing. Então, é uma coisa que meio que dói no ouvido você ouvir ela ser repetida tantas vezes. Eu me odeio por estar perpetuando isso. Mas, para algumas empresas, é o fato. Se você está nesse grupo aqui, é a sua realidade. Você vai estar realmente sendo atacado por atacantes avançados e focados em você. Ataques direcionados. Tá? Não é a realidade para a maioria das empresas. Você tem que pensar qual que é a sua realidade. E o Gartner publicou o primeiro paper sobre threat hunting recentemente, do analista Anton Chuvakin. Se você assina o Gartner, eu recomendo você ler. Ele basicamente está refletindo a opinião da SANS. A SANS é da opinião de que esse é um trabalho essencialmente humano e manual. Você precisa de gente criativa para fazer. E o que essas pessoas precisam? Elas precisam de logs, elas precisam de muita informação da onde conseguir descobrir sinais de problemas. Elas precisam de muita informação de contexto ou enrichment. Então, a gente está falando de fontes de informação como Passive DNS, dados de ruíz, informações de BGP, informações de geolocalização, informações sobre a sua rede interna. São todas informações que você consegue comprar no mercado. Você tem fornecedores para isso. E tudo vai somando o custo. Você precisa de informações de threat intelligence para conseguir identificar os seus atacantes e conseguir linkar a infraestrutura que eles estão usando. Aí você precisa de muito conhecimento da empresa, o que é normal e o que não é dentro da sua empresa. Como a gente já discutiu naquele capítulo de desafios internos, isso nem sempre é uma realidade. Né? Vamos dar um exemplo super rápido. Tá? Isso aqui é um exemplo em que as pessoas estavam acessando um site dentro da sua rede chamado membershipnetflix.com. Tá? Esse cara não tem nada em threat intelligence. Se você estiver se baseando, ele não foi bloqueado pelo proxy dessa empresa aqui, você vê que o blocked foi falso. Isso aqui são screenshots do produto da Needle, mas, enfim, isso não faz diferença, só para vocês entenderem de onde veio essa imagem estranha. Então, não foi bloqueado pelo proxy do cliente, não foi detectado como malicioso nem pelo firewall, nem pelo proxy desse cliente. Não tem nenhum match em Threat Intelligence, nem esse domínio aqui estão diretamente listados em Threat Intelligence. Se você estivesse usando o Threat Intelligence, você não ia ter bloqueado nem alertado para esse cara. Foi permitido, teve diversas comunicações que esse cliente fez aqui, 17, 13... Quer dizer, alguém efetivamente navegou bastante nisso aqui. Um ser humano que olha para isso, membership-netflix.com, Netflix, Support, CGI, User Billing, ID Validation, claramente são domínios falsos. Como é que você descobre isso? Então, você vê um grafo de relacionamentos. Isso aqui é a máquina interna, obviamente está anonimizado, ele acessou URLs baseados nesses dois domínios, esse domínio, nesse dia, estava resolvendo para esse IP, e aí começam as informações de contexto de pivoting, que é a essência do que um threat hunter vai fazer. O que eu sei sobre esse IP? Olha, eu sei que esses domínios aqui eu não sabia muita coisa, mas eu sei que nesse mesmo IP, nesse mesmo tempo, tinham 2 domínios que estavam em blacklist, tinham 2 domínios sabidamente envolvidos com atividade de phishing. E olha que interessante, também são associados com coisas de Netflix. São, inclusive, parecidos com os domínios que o meu usuário acessou. E se você olha
O Passive DNS desse IP, se você vê todos os outros domínios que resolvem para esse mesmo IP, você tem muita coisa, não dá para ninguém enxergar aqui, mas tem um monte de coisa super divertida. Todos eles domínios falsos parecidos com domínios da Netflix. Né? É um domínio que estava associando a esse IP há muito pouco tempo. É um domínio que foi recentemente registrado e que só fazia 2 dias que estava efetivamente morando nesse IP. Todos sinais de coisas que não merecem a sua confiança. O desafio, como é que você usa isso para fazer detecção em escala? Né? Porque qual é o problema? Depois que eu te disse que isso aqui é interessante, você pegar as informações de enrichment, pegar as informações de threat intelligence e falar, legal, isso aqui de fato parece interessante, é fácil. Como é que você acha essa agulha no meio do palheiro? Né? Por quê? Você tem muito dado. Você viu a quantidade de dados que você precisa para fazer threat hunting, a quantidade de logs, a quantidade de informações de contexto. Só vai piorar, porque as infraestruturas de TI estão ficando cada vez maiores e mais complexas. E pior, onde é que você contrata essas pessoas? Onde é que você acha gente que sabe procurar por anomalias estatísticas, que sabe operar uma solução de Big Data ou de CIEM para fazer essas queries, que sabe interpretar todos esses tipos de log, que entende o que são todas as informações de enrichment e que sabe dar a devida importância para as informações de threat intelligence? Onde é que essas pessoas estão escondidas? Me contem, eu quero contratar algumas. Então, esse é o maior desafio que volta para a história do CISO do grande banco americano que eu estava contando no início. Esse é o maior desafio para você conseguir fazer o threat hunting manual. Essas pessoas não existem. Não dá para clonar o David Bianco. Não dá para clonar o Scott Roberts, que vai apresentar hoje mais tarde e faz isso no GitHub. São muito poucas pessoas que efetivamente sabem fazer isso. E aí vem o pitch da Needle. O pitch da Needle é, a gente consegue automatizar uma grande quantidade dessas decisões. A gente consegue automatizar e encontrar as coisas interessantes no meio dessa montanha de dados, porque a gente consegue automatizar a tomada de decisão que um especialista faz usando machine learning. Machine learning não é mágica, machine learning não é Skynet. A gente tem uma apresentação inteira da Black Hat chamada Secure Because Math, explicando os tipos diferentes de machine learning, como eles funcionam, por que é diferente de inteligência artificial, o que vem sido tentado há 30 anos em segurança da informação. Spoiler, anomaly detection, detectar anomalias, isso matematicamente não funciona. Se alguém tiver resolvido, disser para você, eu resolvi o problema de anomaly detection, ou machine learning não supervisionado para a segurança, essa pessoa podia estar ganhando bilhões curando câncer. Eu não acho que implementar um produto de segurança ia ser a primeira opção de ninguém. Tem muito mais dinheiro para ser feito em sequenciamento de genomas do câncer e curando o câncer, porque existem barreiras matemáticas de dimensionalidade que precisam ser resolvidas primeiro. Se alguém tiver curiosidade, Secure Because Math, né? Seguro porque matemática, uma apresentação que a gente fez há 2, 3 anos na Black Hat. O que a Needle fez foi usar machine learning supervisionado e automatizar essa tarefa de encontrar os alertas interessantes. Esse alerta aqui foi encontrado pela solução da Needle, numa empresa que tem milhares de estações de trabalho, e nesse dia a gente gerou 4 alertas. Esse foi um deles. E não tinha nenhum produto dizendo que isso aqui era interessante, não tinha nenhuma threat intelligence dizendo que essas coisas que o usuário acessou eram interessantes. O sistema encontrou isso. Mágica? Não. Matemática. Vocês vão ouvir muito mais sobre todos esses assuntos ao longo do dia. Eu quero falar rapidamente sobre quais são algumas das palestras que a gente vai ter nessa trilha, para que vocês não saiam dessa sala. Logo depois do coffee break, certamente não vai ser mais às 11h10, a gente vai ter o Sérgio Caltagirone. O currículo desse cara é assustador. Para quem conhece Threat Intelligence, ele inventou o Diamond Model, que é usado por todo mundo que trabalha com Threat Intelligence no mundo. Ele foi diretor técnico do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, trabalhando com Cybersecurity. Ele foi o diretor global de Threat Intelligence na Microsoft. E foi o time dele que desenvolveu o produto novo, ATP, do Windows Defender, que foi lançado recentemente pela Microsoft, que é sensacional. E ele hoje trabalha na Dragos, que é uma empresa que ele está em sociedade com o Robert M. Lee, que também é famosíssimo da Assange, focado em segurança de sistemas críticos e de Internet of Things, mas principalmente SCADA, né, sistemas de usinas de energia. Então, foi essa empresa que fez uma análise muito interessante daquele ataque na Ucrânia. Vale a pena vocês ouvirem. Esse cara já esqueceu mais sobre Threat Intelligence do que eu jamais aprendi. Em seguida, tem o meu sócio e cofundador, Alexandre Pinto, brasileiro também, falando um pouquinho mais, expandindo mais sobre automação em Threat Hunting, como fazer, o que quer dizer, como é que você mede isso. Uma palestra muito interessante, é um conteúdo que ele apresentou esse ano no SANS CTI Summit, que é o Cyber Threat Intelligence Summit. Então, o evento global da SANS sobre Threat Intelligence, muito interessante.
A gente tem o Scott Roberts, que vai falar depois do almoço. O título dele eu acho fantástico, um Bad Guy Catcher no GitHub. Ele acabou de lançar um livro, inclusive, que é o Intelligence Driven Incident Response, junto com a Rebecca Brooks, que é outra pessoa fantástica, que um dia a gente vai trazer para palestrar aqui no Brasil também. Instrutor e membro do console consultivo da SANS. Vocês podem pensar, GitHub, esses caras protegem código-fonte. A quantidade de produtos de segurança que têm seus códigos-fontes, ou de produtos críticos para a segurança de empresas, que têm seu código-fonte armazenado no GitHub, e que é alvo de ataques por APTs, é assustador. O trabalho desse cara é muito divertido. Ele tem muita coisa para dividir com a gente. E ele, aparentemente, vai ensinar a gente a usar Threat Intelligence e cozinhar ramen. Enfim, venham e descubram o que vai acontecer. Ainda bem que é depois do almoço, não é sair todo mundo com fome. E a gente tem, às 15 horas, o Greg Poniatowski, da Mars. Né? A Mars, que é a empresa que famosamente fabrica os M&M's, chocolatinhos. Uma empresa global, presente em todos os continentes, quase 100 mil funcionários. E ele vem dividir a experiência deles em implementar monitoramento de segurança e threat hunting numa empresa dessa escala, distribuída desse jeito, em países diferentes. Ele está conseguindo fazer CIEM funcionar, assustadoramente. Então, vocês têm uma ou duas coisinhas a aprender com esse cara. E, às 17h20, isso aqui é importante, a gente mudou o horário, esse painel estava previsto para as 16h20, a gente mudou para as 17h20 para não conflitar com a apresentação do Eugene Kaspersky. A gente vai ter um painel para discutir as especificidades de fazer monitoramento de segurança, Threat Intelligence e Threat Hunting no Brasil. A gente vai ter os nossos queridos amigos Júlio Moreira, CISO para a América Latina do Macro, o Bruno Macena, o BISO da Prudential do Brasil, e o Diego Mariano, que está à frente do time de Hunting e de Red Team do Itaú Unibanco. Venham participar da discussão, tragam suas perguntas, vai ser um prazer. Era isso que eu tinha para dizer. Se alguém tiver alguma pergunta, eu estou à disposição. Se não, muito obrigado.